É isso aí, estamos de volta. Esse vai ser o último bloco da nossa aula 1, tá? Então, vamos finalizar a aula de hoje ainda com mais alguns pontos do IPTU e na aula 2 a gente vai terminar o IPTU, tá? Voltando de onde nós havíamos parado, ó, artigo 12. O cálculo do IPTU será feito de conformidade com o procedimento disposto no anexo 4 desta lei. Esse anexo 4 é justamente o que a gente viu no final do bloco anterior, né? Passamos ali pelo anexo 4, vendo aquela metodologia de cálculo, quais são os fatores e tal. Tem que decorar tudo? Não, não tem que decorar. Se você entender a metodologia, eu acredito que já seja suficiente. Tá bom? Então, a metodologia de cálculo é dada aqui em um anexo. E a alíquota? Não, a alíquota eu já acho legal você decorar. E nós fizemos esqueminha aqui ao final do bloco anterior. Então, gente, isso aqui, ó, que nós tratamos no bloco anterior, isso você tem que decorar, por favor, tá? Capítulo 6 fala do cadastro imobiliário municipal. E aqui eu fico bem confortável para poder conversar com você, porque foi no cadastro imobiliário, óbvio que foi na Prefeitura de São Paulo, não na de Manaus, mas foi no cadastro imobiliário que eu trabalhei por cerca de quase 8 anos. Então, gastei ali bons anos da minha vida dedicados ao cadastro do IPTU no município de São Paulo. Vamos bater um papo aqui porque em Manaus não tem tanta diferença assim não, tá? Vamos junto, ó. Os imóveis localizados na zona urbana e de transição urbana, o que é de transição urbana mesmo, Dicler? Aquela que é de expansão urbana. Lembra que no Código Tributário está como expansão urbana, mas que na legislação de Manaus está como transição urbana. Então, os imóveis localizados na zona urbana e de transição urbana, ainda que isentos ou imunes ao IPTU, marca isso que isso é importante, ficam sujeitos à inscrição no Cadastro Imobiliário Municipal da Secretaria de Finanças. A inscrição cadastral ela é obrigatória, deve ser requerida separadamente para cada imóvel do contribuinte, admitindo-se o fracionamento da inscrição nas situações previstas em regulamento. E aí o que é importante desse artigo 13? Você tem que saber que todos os imóveis que estão localizados em Manaus na área urbana ou na área de transição urbana devem ser cadastrados junto ao cadastro imobiliário municipal. Todos. Não tem exceção. Ah, Dicler, mas tem um imóvel que pertence a uma igreja, consequentemente ele é imune ao IPTU. Mesmo assim ele tem que estar cadastrado? Sim. Mesmo sendo imune ou estando isento, o imóvel deve estar cadastrado no cadastro imobiliário municipal, tá? Essa inscrição cadastral ela é obrigatória. Então, para você não esquecer, quando você for reestudar aqui o nosso material, anota aí o seguinte, ó. Todo imóvel da... Vou botar área não, vou botar zona para ficar igual aqui. Zona, no bom sentido da palavra, tá? Zona urbana e de transição deve estar cadastrado no SIM, que é o Cadastro Imobiliário Municipal. Então, anota isso bem grande para você não errar a questão. Tá bom? 14. O cadastro será formado pelos dados da inscrição
e respectivas atualizações e alterações, ainda que tais ações possam ser operadas de ofício por meio de outros instrumentos obtidos pela repartição fiscal. Gente, o cadastro ele tem diversos dados, diversos elementos que possibilitam, né, o lançamento do IPTU. Por exemplo, o imóvel vai ter um código, vai receber um número, vai constar quem é o seu proprietário, vai constar onde ele está localizado, o logrador e o número do imóvel, vai constar a área do terreno em que esse imóvel se encontra, vai constar a área edificada do imóvel, vai constar os tipos de terreno e os tipos de edificações para poder se aplicar os respectivos fatores, se é terreno de esquina, se é terreno encravado, tá? Então, todos esses dados eles ficam no cadastro imobiliário municipal. Parágrafo 1º. O contribuinte requererá a inscrição cadastral sempre que formar uma unidade imobiliária, ficando ainda obrigado a comunicar sua atualização sempre que promover modificações em suas características físicas. Eu construí um puxadinho, construí um quarto a mais 30 metros. Beleza. Vai ter que informar isso para a prefeitura para que o cadastro desse imóvel seja atualizado e que o IPTU seja cobrado no ano, né, no 1º de janeiro do ano seguinte, já no valor adequado, de acordo com esses novos dados, com essas novas características do imóvel. Beleza? Parágrafo 2º. A obrigação referida no parágrafo 1º é extensiva à alteração cadastral, assim entendida como as modificações na titularidade ou uso da unidade imobiliária. Eu comprei de fulano, então tem que ir lá atualizar o imóvel para mudar o nome do proprietário, tá? O imóvel era comercial e agora não é mais comercial, é residencial. Tem que informar isso lá na unidade imobiliária, tanto com relação à titularidade quanto com relação ao uso. Parágrafo 3º. A solicitação de inscrição e a comunicação de atualização ou alteração cadastral deverão ser efetuadas mediante requerimento próprio no prazo de 30 dias. Então aqui tem um prazo para você decorar. Prazo de 30 dias para poder comunicar alguma alteração cadastral. Tá bom? Banco FCC gosta? Gosta de prazo, sim. Parágrafo 4º. A unidade imobiliária será cadastrada em função da testada principal, sendo esta considerada a da entrada principal do imóvel. Então, olha só, já falei sobre isso, vou repetir. Tem aqui uma quadra, um imóvel de esquina. Ele faz esquina da rua A com a rua B. E aí, aqui na rua A tem a entrada da garagem e logo ao lado da entrada da garagem tem uma entrada de pedestre. Ou seja, tem aqui uma casinha construída aqui dentro, que legal, que bacana. Espaço aqui para garagem, 2 carros na garagem. Ótimo, tá? Neste imóvel edificado, eu vou usar como valor de metro quadrado o de qual logrador? O da rua A ou da rua B? Como a testada principal, que está aqui, é a da rua A, eu vou usar o valor de metro quadrado da rua A. Por testada, leia-se a frente do imóvel, tá? Frente do imóvel. Parágrafo 5º. Tratando de imóvel não edificado, a inscrição cadastral corresponderá à do endereço descrito no documento de propriedade ou posse do imóvel. Então, isso aqui, a testada principal é utilizada em se tratando normalmente de área edificada, normalmente, tá? Porque quando a área é edificada, fica, né, perceptível qual é a testada principal. Quando a área não é edificada, primeiro você tem que ver o documento de propriedade.
Se no documento de propriedade não mencionar qual é o logradouro que serve como frente para aquele imóvel, em segundo lugar, aí sim você também vai buscar a testada principal. Tranquilo, gente? Beleza? Continuando, artigo 15. A inscrição, a atualização e a alteração no cadastro serão promovidas em virtude de requerimento ou comunicação do contribuinte ou de seu representante legal. Então, o contribuinte alterou o imóvel e vai lá e comunica isso, requerendo a alteração do cadastro. Em virtude de requerimento ou comunicação de quaisquer dos condôminos, em se tratando de condomínio, o condomínio construiu um salão de festas no terreno que tinha na parte dos fundos do condomínio. Isso tem que ser informado para a prefeitura e isso pode ser feito por qualquer condômino. Tem que ser o síndico? Não. Pode ser qualquer dos condôminos. Tá? E por último, de ofício, em se tratando de patrimônio federal, estadual ou municipal de suas entidades autárquicas e fundações, ou ainda para os demais imóveis quando a inscrição, atualização ou alteração deixar de ser feita no prazo legal, independentemente do contribuinte ou responsável ficar sujeito às penalidades previstas nesta lei. Então, nós temos aqui as formas de se alterar, de se atualizar ou de promover a inscrição de um imóvel no cadastro imobiliário municipal. Tranquilo, gente? 16. Toda alteração decorrente de transferência de titularidade de bem imóvel deverá ser comunicada pelo sujeito passivo adquirente ao cadastro imobiliário municipal no prazo de 30 dias a contar da data da efetiva transferência. Então, está repetindo aqui o que nós já falamos, né? Transferência de titularidade, prazo de 30 dias para isso ser comunicado. Tá bom? As modificações na identificação do sujeito passivo do IPTU serão efetuadas mediante a exibição de documentos idôneos. Como assim, Dicler? Lá em São Paulo, só para pegar como exemplo, para fazer a mudança na identificação do sujeito passivo, a gente utilizava ali uma cópia da certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis. Né? A gente chamava de matrícula do imóvel emitida aí pelo RI, pelo registro imobiliário. Tranquilo? 17. O cadastro será atualizado permanentemente, sempre que forem verificadas quaisquer alterações que modifiquem a situação do imóvel. Mas, como eu disse, os efeitos que essa alteração vai produzir somente em 1º de janeiro do exercício seguinte. Tá? Deverão ser obrigatoriamente comunicadas à Secretaria de Finanças todas as ocorrências verificadas em relação ao imóvel que possam afetar as bases de cálculos para a determinação dos tributos municipais. Nenhuma novidade até aqui. E qualquer que seja a época em que se promovam as atualizações cadastrais, constatada a efetiva modificação do imóvel em relação a períodos anteriores, poderá ser promovida a revisão de lançamento do IPTU de exercícios pretéritos, observando o prazo decadencial estabelecido na legislação tributária, prazo que você já sabe que é de 5 anos, né? E descontados os valores do imposto recolhido. Olha só, vou te dar um exemplo aqui. Ó. Imagina o seguinte, tá? Chegamos em 1º de janeiro de 2019. Houve aqui o fato gerador do IPTU de um determinado imóvel referente ao exercício 19. O que acontece? Este imóvel, ele foi construído, tá? Este imóvel, ele foi construído em 1º de março de 2016.
Então, quando chegou em 1/1/17, já houve um fato gerador cobrando o IPTU também da área edificada. E aí, as características desse imóvel eram as seguintes. Área de terreno, 200 metros quadrados. Área edificada, 100 metros quadrados. Estamos juntos até aqui? Beleza. Em 1º de janeiro de 17, teve o fato gerador e o IPTU foi calculado com base nesses dados. Em 1º de janeiro de 18, houve o fato gerador e o IPTU também foi calculado com base nesses dados. Área de terreno 200, área edificada 100. Mas, aqui, em 1º de junho de 18, começou uma obra nesse imóvel. Tá? E aí, com esta obra que ocorreu aqui, ó, a área edificada passou a ser de 150 metros quadrados. E isso não foi informado para a prefeitura, que quando chegou em 1º de janeiro de 19, calculou o IPTU com base nos dados que ela tinha anteriormente. Área de terrenos 200 e área edificada 100. Sendo que, na verdade, a área edificada deveria ser 150. O que acontece? Imagine que em junho de 2019, a prefeitura descubra a área real do imóvel que não havia sido informada pelo sujeito passivo. Aqui, em junho de 2019, está dentro do prazo decadencial de 5 anos? Óbvio, né? Então, nesse caso, o que pode acontecer? É possível que a Prefeitura de Manaus faça a revisão do lançamento, fazendo a revisão do lançamento, a Prefeitura vai cobrar a diferença dos 50 metros quadrados de área edificada. Ficou claro isso? Por quê? Porque foi uma obra que ocorreu antes do fato gerador. Tendo ocorrido antes do fato gerador, ela pode ser inserida em 1º de janeiro de 2019. Ou seja, em 1º de janeiro de 2019, a obra já tinha sido concluída? Sim. Mesmo não tendo ocorrido o lançamento, no prazo decadencial é possível que faça o lançamento dessa diferença, aqui chamado de revisão de lançamento. Gente, isso pode cair na prova, um casinho assim, tá? Um caso sobre isso. Ficou claro? Beleza? Então vem comigo. Capítulo 7, falando agora do lançamento. Você já sabe que o lançamento do IPTU ele é feito de ofício. O lançamento do IPTU é feito de ofício anualmente, por isso que é um imposto complexivo, né? Por meio de ato normativo editado por chefe do executivo, levando-se em conta a situação da unidade imobiliária no exercício imediatamente anterior. E será efetuado em nome do contribuinte do cadastro imobiliário fiscal, com base nos elementos cadastrais. Pessoal, nenhuma novidade aqui pra gente. Não agregou nada ao que nós já sabíamos, o caput do artigo 18. Agora, parágrafo 1º. Admitir-se-á o lançamento e a revisão de lançamento do IPTU, referido neste artigo, durante o exercício, devendo ser observados o prazo de pagamento e a impugnação estabelecidos em regulamento. Então, falou do lançamento e falou da revisão de lançamento. O que acontece? Imagine que
no começo do ano, a Prefeitura de Manaus mande o carnezinho do IPTU para sua casa. Tá? E aí você olha o valor do IPTU, você não concorda com aquele valor. Você acha que foi utilizado um elemento errado. Você acha que a área edificada da sua casa tem 200 metros e a prefeitura usou 300 metros de área edificada, diferente do que realmente é. Com base nisso, você pode fazer a impugnação do lançamento. Adicler, qual é o procedimento a ser utilizado nessa impugnação? É visto lá no processo administrativo fiscal, e quem vai tratar com você é o professor Rafael, tá bom? Mas a revisão, tanto o lançamento quanto a revisão do lançamento, podem ser impugnadas pelo sujeito passivo, tá bom? O prazo para impugnar é o mesmo prazo do pagamento. E isso é visto em regulamento. Este regulamento é o regulamento do processo administrativo que o professor Rafael vai abordar com você. Beleza? Parágrafo 2º. A atualização de dados cadastrais decorrentes de modificação física havida no imóvel durante o exercício será considerada para efeito de lançamento a partir do exercício seguinte ao da conclusão da unidade predial, reforma ou aumento, ou da ocupação quando esta ocorrer antes, ou da ocorrência ou da constatação nos demais casos. Basicamente, o que a gente tem aqui? Basicamente, é o que eu disse para vocês, que havendo uma obra, essa obra sendo finalizada em um determinado período, o lançamento dos novos dados só pode ocorrer para o exercício seguinte. Como assim? Olha lá. Ó. Imagina que eu tenho aqui um terreno. Este terreno tem uma área de 1.000 metros quadrados. E aí está sendo construída uma casa, uma mansão nesse terreno. A mansão começa a ser construída em 30/8/2018. Aqui ocorre o início da obra. Tá? E em 20/6/2019 ocorre o fim da obra. Houve aqui, como eu disse, a construção, que agora passou a ter uma área edificada de 500 metros quadrados. Como eu disse, é uma mansão. Pergunto, este novo elemento aqui de 500 metros quadrados, ele pode ser utilizado para o lançamento do IPTU de qual ano? Só aqui, ó, em 1/1/2020, tendo o fato gerador do IPTU, só aqui que esta área poderá ser efetivamente cobrada. Ué, Edcler, e aqui em 1/1/2019? Eu vou cobrar o IPTU com base em que elementos? Só com a área de terreno. Então aqui o fato gerador será de um imóvel não edificado. Por quê? Porque nós ainda temos uma construção que está em andamento. Ficou claro isso? Quando a construção está em andamento, considera-se que se trata de um imóvel não edificado. A conclusão terminando em 20 de junho, só em 1º de janeiro de 2020 é que o novo fato gerador poderá considerar esse imóvel edificado e cobrar no IPTU a área de 500 metros quadrados. Beleza, gente? Isso é importante você entender, tá bom? Sair aqui da frente. Continuando. 19.
O contribuinte será notificado do lançamento e das datas de vencimento do IPTU pela veiculação dessa matéria nos meios de comunicação de massa. Então tem que sair no jornal, né? Normalmente sai no jornal lá da cidade, no AMTV, né? Na RJ, aqui no Rio é RJTV. Lá acredito que seja AMTV e por aí vai. Tá? Tem que divulgar isso em rádio, nos meios de comunicação. E a notificação de lançamento, nesse caso do IPTU, ela independe do recebimento da cartinha. Tá? Independe do recebimento da cartinha. Foi divulgado nos meios de comunicação que a prefeitura está lançando o IPTU? Maravilha. Ah, declara não receber. Entra no site, pede segunda via, vai no posto de atendimento. Mas o fato de você não receber o carnezinho do IPTU não significa que você não foi notificado, não. A notificação independe do recebimento. Tá? Olha o que diz o parágrafo único aqui, ó. Ficará disponibilizado ao contribuinte o acesso para a impressão de guia do IPTU no portal eletrônico da Prefeitura de Manaus e nos demais pontos de atendimento da Secretaria de Finanças desde o lançamento do tributo. Então, não conseguiu, não chegou, extraviou a cartinha, você vai poder imprimir a guia no site da Prefeitura. Artigo 20. O lançamento será efetuado com base nos dados constantes do cadastro, independentemente de terem sido atualizados ou alterados por iniciativa do contribuinte ou de ofício. E aí, como eu já disse, se a informação estiver desatualizada, poderá haver aí uma revisão do lançamento, né? Sendo descontado, obviamente, o que já houver sido pago. 21. Quando o lançamento, ou melhor, quando o loteamento não estiver regularizado, o lançamento será feito em nome do detentor da posse direta da unidade imobiliária. Então, tem a posse direta? Mesmo não estando regularizado, se o sujeito tem a posse direta e essa posse ela está sendo exercida com ânimos domini, então pode ser feito o lançamento do IPTU em nome desse possuidor. O lançamento decorrente da inclusão de ofício retroage à data da ocorrência do fato gerador. É o que eu falei aqui, ó. Cadê o nosso exemplo? Não é esse que eu quero, não. É esse aqui, ó. Foi feita uma revisão do lançamento e isso aconteceu de ofício. Então, isso vai retroagir à data da ocorrência do fato gerador para poder cobrar a diferença de 50 metros que nós tratamos anteriormente. Beleza? 23. O lançamento do IPTU será efetuado no exercício posterior ao da data de entrega do imóvel alienado ou construído, com base nas informações obtidas na declaração referida no artigo 31 dessa lei. Quando eu falo exercício posterior, é porque você já sabe que o fato gerador ele ocorre sempre em 1º de janeiro. 1º de janeiro. Ou seja, no dia 1º de janeiro bate uma foto do imóvel e aí sim, se aquelas alterações estiverem no dia 1º de janeiro, o lançamento será feito englobando essas alterações. Beleza? Artigo 24. Para efeito de lançamento, será considerada a situação física do bem imóvel, quando esta for diferente da situação contida no respectivo título de propriedade. Então, olha só. Se eu tiver aqui, ó, a situação física do bem, dizendo que esse bem tem, por exemplo, uma área edificada de 200 metros. Na verdade é o que tem, 200 metros. E isso for diferente, tá, da situação contida no título de propriedade,
Se o título de propriedade disser que a área edificada ela é de 100 metros, o que acontece? Nesse caso, vai prevalecer a situação física em detrimento do título de propriedade. Ou seja, a situação física ela prevalece. Situação física que a gente chama aqui, ó, situação de fato. No título de propriedade seria a situação de direito. Beleza, gente? Tranquilo? O artigo 25, ele trata da hipótese de lançamento em caso de condomínio. E aí vem o artigo 26 e assim sucessivamente. O que acontece? Como a gente está aqui já com 30 minutos de bloco, eu vou encerrar essa aula por aqui, tá? Na próxima aula, a gente continua a falar a partir do artigo 25. Vamos varrer toda a lei do IPTU e, como eu disse, fazer exercício. Combinado? Ó, muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula. A metodologia vai ser essa, tanto no IPTU quanto no ITBI, em todos os tributos que for a abordagem comigo, eu vou usar essa metodologia. Tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.